Olá, sejam bem-vindos ao nosso Papo de Loja, diretamente aqui da TV Gazin, canal 150 aberto da Parabólica. Eu sou a Michelle Toin, especialista em comunicação empresarial, e nós estamos aqui hoje nesse podcast Papo de Loja para falar com o Dr. Pedro Shiozawa, que é psiquiatra e especialista em saúde mental da Jungle, e vamos bater um papo bem bacana. Convido você a ficar aqui com a gente. Tudo bem, doutor? Oi, Michelle, um prazer enorme estar aqui, muito obrigado pelo convite, um grande abraço aí a todo mundo que está assistindo a gente. Olha só, você que está em casa, fica com a gente vai bater um papo hoje bem bacana sobre saúde mental. E eu já quero começar, doutor, perguntando o seguinte: como a gente pode definir saúde mental e por que ele é tão importante para o bem-estar geral? A gente tem ouvido falar tanto desse tema, né? Saúde mental nunca foi tão falado como nos dias de hoje. Então a gente vê na internet, nas tendências para as empresas. Por que isso vem à tona e como que a gente pode definir saúde mental? Legal, Michelle, acho que essa pergunta é a pergunta mais importante, né? Saúde mental, diferente do que muita gente acredita, não é estar feliz. Uhum. Tem gente que fala, tô feliz, tenho saúde mental. Não é nada disso. Você pode estar bravo, chateado, porque alguma coisa aconteceu e mesmo assim está saudável. Saúde mental não é também ausência de doença. Eu não tenho nenhuma doença, então eu tenho saúde. Não. Saúde mental hoje, a Organização Mundial de Saúde entende que saúde mental é um estado, portanto ele pode passar ou não, onde você está no seu melhor, onde você tem equilíbrio entre sua capacidade de produção, seu bem-estar com a família, sua espiritualidade, sua produtividade, né, os seus sonhos, onde você está em equilíbrio no seu melhor com você mesmo. Né? Isso seria hoje o que se entende de maneira mais global como saúde mental. Então fica aí uma primeira provocação. Não acha que você tem que estar feliz o tempo inteiro para estar saudável. Por sinal, eu digo ainda mais, desconfie de gente feliz demais. A gente tem muito aquilo na internet, essas frases prontas hoje, né, doutora? As pessoas super positivas, aí sempre prontos para dar uma lição de moral em alguém, então também não é tão saudável assim a gente estar o tempo todo feliz. Não, e aí você tocou no outro ponto fundamental, né? Em tempos de mídias digitais, ninguém posta boleto de banco, ninguém posta com a cara amassada quando acorda, todo mundo só posta, né? Todo mundo se arruma e tal, e aí faz uma postagem. Então cuidado com o que a gente vê, né, nessas mídias sociais. É claro que a gente tem que usar as mídias sociais, mas lembra, uma vida saudável não é uma vida onde a gente só tem momentos felizes. Pelo contrário, vários estudos mostram que a gente é mais feliz quando tem altos e baixos na vida. Olha só, fica a dica aí para você que está em casa. Doutor, mas quais são os principais sintomas que as pessoas precisam estar atentas sobre os problemas de saúde mental? Assim, quando tem que acender aquele alerta vermelho, opa, tem alguma coisa de errado ali acontecendo que eu preciso me preocupar e cuidar da minha saúde. Acho que outro ponto bem interessante do que você está dizendo é a gente não adoece da noite para o dia. Com raras exceções, a gente não sai da saúde para a doença muito rápido. O que acontece é um processo. E aí a gente acaba dando alguns sinais que não está bem. E identificar esses sinais é algo importante. Sabe, pessoal? Pensa aí comigo. Quando você não está bem, quando está mais sobrecarregado, quando você pode caminhar, por exemplo, para um quadro ansioso, o que você pode sentir? Quero pensar aqui em 3 ou 4 sintomas. E não quero que você imagine que por ter esses sintomas você está doente. Não é nada disso. Mas é um sinal de alerta. Uma bandeirinha vermelha. Fica atento. Será que você tem que revisitar algum comportamento? Vamos falar 3 ou 4 sinais. O primeiro, falhas de memória. Eu sempre falo deles. Será que a sua memória hoje está falhando muito? Muita gente põe a culpa no Covid, né, pela memória. E tem outros agentes aí que causam falha de memória. Mas fique atento. Segunda coisa, sintomas físicos que não melhoram. Sabe, aquela dor no pescoço que não sai, aquela dor de cabeça que não melhora com remédio, refluxo, problema de digestão, dores aí que aparecem que demoram para ir embora. Segundo sintoma. O terceiro sintoma, eu acho esse muito importante, mudança de comportamento. Gente, fica atento. Pessoa com quem você trabalha, um colega, um amigo, que sempre foi muito comunicativo e agora está mais isolado, que sempre respondeu os e-mails e agora não está respondendo, que sempre chega cedo e agora está chegando atrasado. Chama ele para conversar. O que será que está acontecendo? Posso te ajudar? E um quarto sintoma, mas não menos importante, insônia. Pessoal, hoje insônia é um grande termômetro de saúde emocional. Você dorme bem?
Você demora para pegar sono? Você acorda de madrugada e não dorme mais? Fique atento, esses podem ser sinais de que você está mais sobrecarregado na sua rotina. Doutor, e junto com esses sintomas, eu acho que vem outra coisa que é bem importante, que é essa automedicação. As pessoas têm feito muito isso, né? Então, tô com algum sintoma, como esse que o doutor descreveu, e eu já jogo lá no Google e decido comprar. Exato. Enfim, a gente sabe que tem muitos medicamentos que são controlados, e ainda bem, mas as pessoas ainda acabam tendo acesso, né? Não, exato. E sabe, Michele, são poucos os casos, mesmo de transtornos mentais, que precisam realmente de remédio. Por exemplo, não são nem todos os casos de depressão que precisam de antidepressivo. Não são todos os casos de ansiedade que precisam de remédio para ansiedade. São alguns, e aí é importante a opinião do especialista para avaliar e separar o joio do trigo. Mas pelo contrário, tem muita gente tomando remédio como sintomático. E sabe qual é o problema do remédio? É que ele funciona. Se eu estou me sentindo ansioso e tomo um remédio, eu vou me sentir menos ansioso. Mas eu não estou tratando a causa raiz. Eu estou mascarando aquele sintoma. E aí ele, no silêncio, vai crescendo. E aí a gente acaba, às vezes, até agravando uma condição que a gente tem sem procurar ajuda. Então, primeira coisa, não saia tomando remédio sem avaliação do especialista. E especialista não é o vizinho, não é o amigo, que tem a melhor das boas intenções, mas tem que tomar cuidado. Por exemplo, hoje, a quantidade de pessoas que tomam remédio para dormir é muito maior do que a quantidade de pessoas que precisam tomar remédio para dormir. Tem outras maneiras de dormir sem precisar de remédio, e aí vale a pena consultar o especialista, o psicólogo ou o psiquiatra. Legal. Como a saúde mental pode afetar outras áreas da vida de uma pessoa, como, por exemplo, trabalho, relacionamento, essas atividades que são diárias? Porque, doutora, eu fico imaginando assim, né, algum transtorno. Talvez ele comece pequeno, né, singelo, ali com apenas alguns sintomas aparecendo. E aí eu não trato, decido esconder por algum momento e depois ele começa a me afetar. Exato. Acho que você tocou num ponto que eu acho que é o mais sensível. Mas vamos lembrar que a gente está numa sociedade onde saúde mental é tabu. Certo. Né? A gente... Se eu disser para você, olha, você machucou o seu pé, Michele, vai lá no fisioterapeuta. Você fala, nossa, muito obrigado por estar preocupada comigo. Se eu falar, vai no psicólogo, você vai achar que eu tô te ofendendo. Você fala, nossa, eu tô louca, né? Tô precisando de tratamento mental. Exatamente. Então a gente tem um receio, a gente tem ainda um preconceito sobre o tema saúde mental. E esse preconceito, que vem de casa, vem da nossa formação e assim por diante, é um grande obstáculo para as pessoas pedirem ajuda. Um trabalho grande aqui no Brasil mostrou que o brasileiro demora em média 2 anos entre ter um sintoma e procurar ajuda. Nossa. Imagina se você tivesse um problema na perna, um problema na vista e demorasse 2 anos para buscar um médico. Provavelmente aquilo, como você bem disse, poderia ir se agravando. Então a gente tem esse tabu como um grande agente aí que prejudica a gente de buscar ajuda e tudo mais. E aí, como você disse, não é um problema que vai começar grave da noite para o dia, ele vai começando. Então a pessoa, antes de adoecer, ela começa a ter problemas de relacionamento, ela começa a se isolar, ela começa a achar que ela é o problema. Então, o que eu já conheci de gente que saiu do emprego, que muda de cidade, que acaba relacionamento, e na verdade, depois que melhora, fala, nossa, o que eu fiz? Só volta ao normal, e aí acaba se arrependendo. Então, o mais importante é a gente ter ambientes onde as pessoas possam, em casa ou no trabalho, levanta a mão e pede ajuda. E vai ver o que está acontecendo. Normalmente, os quadros podem ser facilmente tratados numa fase inicial. Então não deixe para depois, não deixe o preconceito pegar. E quando as pessoas vão buscar ajuda, elas também cascateiam para os seus amigos a seguinte ideia: pode pedir ajuda, não é um bicho de 7 cabeças. Se tiver com problema no pé, você vai lá no ortopedista, no fisioterapeuta. Por que não é igual se você tem um ruído emocional? E, pasme, 60-65% da população tem algum sintoma de ansiedade. Não é todo mundo que está doente, mas será que todas essas pessoas vão buscar ajuda? Eu acho que não. E assim, a gente percebe, tá todo mundo correndo o tempo todo, né? Tá todo mundo correndo, tá super ocupado, tem a rotina que é estressante. E em dado momento isso é até normal, né, doutor? Assim, existe uma ansiedade positiva que nos move a fazer alguma coisa diferente, que nos move a levantar da cama, a gente precisa disso. Mas em que momento que eu posso olhar e me preocupar? Opa, realmente, acho que isso tá me afetando. Assim. Essa é uma excelente pergunta, né, Michele? Eu acho que o grande ponto que diz, olha, você precisa de ajuda, talvez isso não seja normal,
é se a sua funcionalidade está caindo. Se, por exemplo, no dia a dia, para as tarefas de casa, ou mesmo no trabalho, você está menos produtivo, você está tendo mais dificuldade para realizar as coisas. Aí talvez tenha que acender um sinal de alerta. Vale lembrar, né, pessoal, que a ansiedade, como você disse, Michele, faz parte da vida. E não é porque faz parte da vida que é normal, mas também não é toda ansiedade que é doença. Imagina se não fosse a correria do dia a dia, será que a gente daria tanto sangue para fazer as coisas? Se as coisas não fossem difíceis, será que a gente conseguiria, né, bater todas as metas que a gente tem? Provavelmente não. Mas fica de olho, acho que a funcionalidade, você conseguir fazer o que você deve fazer sem gastar tanta energia, é um bom termômetro aí da nossa rotina. Já é um bom começo, Bom começo. né? Doutor, para a gente reduzir um pouco esse estigma em torno das questões de saúde mental, promover, quem sabe, uma cultura desse maior acolhimento, qual que é o começo para essa sociedade? Você enxerga que isso tem melhorado, que as pessoas têm falado mais disso, ou a gente tem popularizado realmente essa questão de estar ansioso e tudo mais? Acho que acontece as duas coisas, né? Hoje, claro, a gente está num ponto muito mais evoluído que a gente jamais esteve, 10, 20 anos atrás. Há 15 anos atrás, você jamais estaria recebendo aqui no Papo de Loja um psiquiatra. Na verdade, eu tenho que sempre contar essa história. Uma vez eu estava num voo, alguém perguntou o que você faz. Eu falei, sou psiquiatra, a pessoa mudou de assento. Assim. Eu pegava mal, falava que era psiquiatra e tal. E não é que as pessoas estão adoecendo mais, mas a gente está falando mais sobre o tema. E eu acredito muito na expressão de que abundância gera redundância. Ou seja, quanto mais a gente falar sobre o tema, menor será o obstáculo para falar sobre o tema. Hoje ninguém tem tabu de falar, não, eu parei de fumar, eu não fumo, ou faz um tratamento para parar de fumar, etc. A gente parou de fumar. A sociedade como um todo foi diminuindo. Hoje você não vê gente fumando em filme, você não fuma em restaurante, em ônibus, em nada. Foi um processo que aconteceu. O pessoal de mais idade que está assistindo a gente sabe que era bem diferente. Eu, quando fui fazer psiquiatria, eu achei que eu iria precisar começar a fumar, porque todo mundo fumava. Uhum. Eu era o único que não fumava. Isso foi mudando. Né? Com saúde mental talvez aconteça a mesma coisa. A gente vai começar a falar tanto sobre o tema que vai ficando mais natural. Não pode ser só uma palestra no Setembro Amarelo. Tem que ser algo que a gente vai olhar no corredor todo dia, a gente vai ver as pessoas melhorando, a gente vai ver depoimento. Hoje você anda pelos corredores de uma empresa, as pessoas já falam. Eu tive pânico, eu tratei, eu tenho insônia, eu já fui no psicólogo. Hoje mesmo eu vi, fui no psicólogo pela primeira vez aos 59 anos. Eu vi essa frase hoje. Olha que legal, isso provavelmente não aconteceria, né, há 10 anos atrás. Então acho que a gente está caminhando com informações de qualidade, mostrando dentro da cultura das empresas que é um valor, a gente vai acabar impactando a sociedade. E as pessoas ainda encontram esses desafios, né? Por exemplo, no meu grupo de amigos, é comum a gente falar assim, olha, a gente tá indo no psicólogo, a gente faz terapia. Percebo que a minha geração, geração Z, geração X, tem tratado isso de uma maneira realmente um pouco mais aberta. A internet tem trazido isso para os nossos dias, mas talvez essa geração um pouco mais antiga ainda tem esse estigma. Né? E como lidar com essas objeções que às vezes as pessoas encontram quando dizem, olha, eu vou procurar ajuda, preciso procurar um psiquiatra, preciso procurar um psicólogo. Como driblar isso? Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, a espera, porque o meio do trabalho vai cada vez mais sendo composto por pessoas mais jovens. E as pessoas mais jovens que têm menos tabu em procurar ajuda e tudo mais, vão mostrando melhores resultados. Porque, Michele, acho que o pulo do gato é entender que saúde mental, né, não é algo que é um capricho ou um luxo de empresa. Não é isso. Saúde mental é sobre engajamento, é sobre você produzir mais, é sobre você estar melhor com a sua família, é sobre você poder ser promovido no trabalho, é sobre você ser uma pessoa mais amável com os outros. É o cérebro que faz tudo isso. Esse é o órgão que a gente protege quando fala de saúde mental. Então, quando você tem um foco em saúde mental, você cuida do seu bem-estar mental, você, na verdade, está sendo um profissional melhor, um familiar melhor, alguém numa comunidade mais preocupado. Então, tem um impacto direto. E as pessoas acabam falando, poxa, fulano de tal melhorou tanto, será que eu não posso ir? E aí vale a máxima. Ir no psicólogo não é coisa de gente doida. Ir no psicólogo é autoconhecimento. Todo mundo devia tentar uma vez na vida. Legal. E a gente tem visto também essa tendência a aparecer até nas empresas, né? Então, assim, as pessoas acredito que elas têm que se preocupar com a saúde mental. Tá na nossa gestão cuidar da gente mesmo, né? Ter esse olhar para nós, tirar esse tempo para esse autocuidado. Mas as empresas têm trazido muito isso também. A gente percebe muitas empresas grandes, até as menores também,
preocupados em promover esse bom ambiente de trabalho, esse bom lugar para se trabalhar através de práticas de saúde mental. Isso é um grande impulsionador. Com certeza. E veja, e não é porque o pessoal é bonzinho. Eu falo que falar de saúde mental não é só porque é a coisa certa a fazer. A gente tem vários estudos que mostram que empresas que se preocupam mais, ou que têm programas de saúde mental, ou que olham para o tema, são empresas que têm menos turnover de funcionário. São empresas que contratam mais fácil, que retêm mais talento, que a produtividade é maior. Tem, por exemplo, uma íntima relação entre crescimento sustentado da empresa e bem-estar emocional. Quando a gente fala de engajamento e de produtividade, a gente está falando de cérebros mais saudáveis. Então, há uma conexão. O que eu acho é que o que pode ser melhor para as pessoas também pode ser melhor para os negócios. Não são coisas discrepantes. Então, cada vez mais, as empresas têm se preocupado com o tema de saúde mental e têm visto desdobrar o resultado disso nos resultados. A meta, o crescimento e tal, isso é saúde mental também. Porque, no final das contas, é tudo baseado em pessoas. E pessoas têm emoções, e pessoas têm essa saúde mental que deve estar em dia. As empresas, elas são construídas pelas pessoas, né? Através disso que se constroem esses resultados. Agora, uma pergunta que acho que todo mundo deve se fazer isso, eu me faço muito isso, essa pergunta: como que a pandemia do Covid-19 afetou a saúde mental das pessoas e quais são algumas maneiras eficazes de lidar com esses problemas, com esses traços que a pandemia nos deixou? A pandemia, né, foi um divisor de águas. Por dois grandes motivos. O primeiro é que se escalou muito a prevalência de doença mental. Algo que já vinha aumentando foi posto na mesa da noite para o dia. Pessoal, só lembrar quem foi para home office. Da noite para o dia, você foi para casa e no começo era legal, aí os filhos foram para casa, lembra? O homeschooling virou o schooling, né? As crianças em casa, aquela bagunça, e a gente não tinha estrutura, e o convívio, tudo começou a irritar, e a reforma, e o vizinho. E aí a gente começou a ficar confinado, e isso começou a gerar um adoecimento maior nas pessoas. A falta de, por exemplo, poder fazer sua atividade física, de poder ir no seu hobby, a falta de você, por exemplo, poder ir no psicólogo, ou poder ver o familiar, é um negócio que realmente pegou muito, né? Isso por um lado. Por outro lado, o que aconteceu foi que as pessoas, até por uma questão de defesa, foram ficando menos empáticas. Tem vários estudos no mundo inteiro que mostram que as pessoas pós-pandemia são mais em si mesmadas, são menos empáticas do que eram antes da pandemia. Então você tem aí dois grandes cenários, um que a gente adoeceu mais e outro que a gente acabou se fechando mais até para se defender, e hoje o cenário é esse. A gente tem pessoas talvez um pouco menos empáticas, com alguns desafios e com as readaptações de ter que voltar para o mundo pós-pandêmico, né, com todas essas questões. É híbrido o trabalho, não é? A escola, e quem perdeu tempo, quem não perdeu tempo. Então a pandemia foi um grande divisor de águas. Mas no resumo, para a saúde mental, ela acabou trazendo um olhar mais atento para um tema que era mais difícil de se falar atrás. Ficou tão comum os sintomas emocionais que hoje as pessoas têm menos dificuldade de falar sobre o tema. Com certeza. Entendi. Então, nós temos esses aspectos que, de certa forma, por um lado foram negativos e, por outro lado, foram positivos porque trouxeram à tona. E o doutor acredita que essa tendência da gente falar mais de saúde mental aumentou também devido à pandemia, né? A gente tem olhado mais para isso. Com certeza. As pessoas acabaram perdendo um pouco. Quem estava ali, vou, não vou, acabou. Não, deixa que agora eu vou, não dá mais para deixar para depois. E aí as pessoas começaram a melhorar. Então, alguém que eu conheço, que foi no terapeuta, que passou no médico, que melhorou, vai lá também. E aí a pessoa acaba ganhando força e acaba indo. Eu acho que esse é um papel legal para a gente ter. Você que já foi na terapia, você que sabe que não é um bicho de 7 cabeças, fala para quem está em volta. Vai lá, você vai ver que não vai dar errado, o terapeuta não morde. E faz a pessoa ir. O que eu mais ouço é assim: como que eu fiquei tanto tempo sem vir fazer terapia? Tá? Então, vai, tenta, faz um voto de confiança e vê o que você sente. Eu acho que pode ajudar muito a gente se conhecer melhor. O Jung, que era um grande terapeuta, falava uma coisa que eu gosto muito. Ele diz assim: quando a gente presta atenção nos nossos demônios, eles vão embora. Então, a gente precisa prestar atenção naquilo que faz mal pra gente, que às vezes nem a gente sabe o que é. E um terapeuta pode mostrar isso de uma maneira bem mais clara. Doutora, pra gente
deixar a nossa saúde mental, não sei nem se é assim que se fala, em dia, a gente Uhum. cultivar melhor essa saúde mental, o que você diria? Boa. São hábitos, coisas que eu preciso implementar no meu dia, coisas que eu preciso deixar de fazer em algum momento? Tem algumas publicações que mostram algumas práticas que ajudam. Em resumo, é faça o que te faz bem. Sabe, aquilo que você sente que faz bem, faça. Eu quero dar algumas sugestões, tem vários estudos sobre isso, e uma delas é a seguinte: tenha um hobby. Acho que essa é uma dica que eu gosto muito. Tenha um hobby. Um hobby é um exercício para o seu cérebro. Ele ativa áreas do cérebro que podem te ajudar no dia a dia. Te dá repertório, te dá uma rede de amigos, te dá outros conhecimentos para além do trabalho. Tenha um hobby. E eu falo isso porque a gente acaba fazendo tudo para todo mundo e a gente não faz pra gente. A gente acha que se fizer pra gente é egoísmo. Vai lá, faz o seu hobby, tira uma hora para você. Eu moro em São Paulo e tem muito trânsito lá, né? Uma vez um paciente me disse assim: ai, Pedro, sabe que eu nem ligo pro trânsito? Porque eu gosto do trânsito, porque lá eu ouço um podcast, eu escuto uma música, eu aproveito, exato. Eu falei, meu, se você tem que estar usando o trânsito para relaxar, tem algo muito errado com a sua vida. Né? Tem que ter um momento para você. Então, assim, põe um hobby na sua vida. Uma outra sugestão que eu deixo é invista nos relacionamentos. Isso é protetor para todos os tipos de transtorno mental. Tenha uma rede. Não precisa ter 500 pessoas. Tenha poucos amigos, mas pessoas para quem você ligaria para dar uma boa notícia. Quem são essas pessoas? Vai, toma um café, gasta tempo e investe. Por quê? Porque ter essa rede te protege do adoecimento. Acho que essa é uma segunda grande sugestão. E uma terceira grande sugestão que eu gostaria de dar, a gente conversou um pouco sobre ela, tente ter uma abordagem positiva, pegar feedback com as pessoas, mas não queira ser feliz o tempo inteiro. Dê espaço para coisas ruins na sua vida. Eu sei que a gente não gosta quando está passando por uma vivência ruim, mas elas ajudam a gente a equacionar essa régua da nossa vida. Um momento difícil, um momento com desafio, também faz a gente se provar. Não queira buscar situações que são sempre prazerosas. A vida é feita de altos e baixos. Então, se você estiver passando por alguma dificuldade, eu sei que é difícil, mas lembra que isso ajuda a gente a encontrar o melhor caminho. Que bacana. Espero que você aí de casa tenha anotado essas super dicas aí do Dr. Pedro. E eu gostaria também, doutor, de perguntar em relação às redes sociais. A gente tem visto, acho que não pode deixar de falar disso aqui, a gente tem visto que as redes sociais, em algum momento, elas são detratoras também. Então, são muito positivas, a gente cultiva feedbacks, a gente às vezes consegue alcançar pessoas que estão longe naquele momento, nós não conseguiríamos falar ou ter alguma notícia. Então, tem um lado positivo, mas muitas vezes a gente adoece através das redes sociais. Por que isso acontece e como que a gente precisa tomar esse cuidado também com o que a gente vê ali no digital? Primeiro disclaimer é que eu sou um entusiasta das mídias sociais ou dos podcasts. Eu acho que isso faz muito bem e aproxima as pessoas. A questão que a gente tem que tomar cuidado é a quantidade ou a qualidade que a gente faz desse uso. Então, por exemplo, as mídias sociais aproximam, mas elas não substituem o presencial. Acho que isso é fundamental. Então, sou seu amigo lá numa mídia social, vou lá, curto sua foto, te mando uma mensagem, isso fortalece a nossa amizade, isso nos dá pertencimento. Agora, ficar seguindo, curtindo pessoas que nem sabem que você existe, tem trabalhos que mostram que aumenta a sua insatisfação com a vida. E cá entre nós, né, pessoal? Ninguém fica postando foto de boleto, de coisas ruins, não é verdade? Então, se você fica muito tempo nas mídias sociais, principalmente vendo pessoas que nem sabem que você existe, você tende a ver o mundo como injusto. Você tende a achar que você é a única pessoa que não está viajando, ou que a sua vida é mais sem graça, que o gramado do vizinho é sempre mais verde. Então a sugestão que eu dou é, use mídias sociais, mas use para fortalecer relações que existem no mundo real. É como algo a mais, para dar um tempero nas suas amizades e tudo mais. Cuidado com esses seguidores essas seguidas que a gente faz por aí, que a gente nem sabe que a pessoa existe. Isso aumenta o risco da gente ver a vida como injusta e de ter, por exemplo, ansiedade. Então eu acho que a quantidade de uso, a qualidade do uso é o segredo. E pra gente fechar o nosso papo de loja de hoje, que tratou desse assunto de saúde mental, quais estratégias são eficazes para promoção dessa saúde mental, então, para mim e também para o meu círculo de amizades? Como a gente pode promover uma cultura, quem sabe assim dizer, de saúde mental? Eu acho assim, partilhe o que te faz bem. Senta com os amigos, fala sobre hobby, fala sobre se você foi na terapia, alguém que você conhece, fale sobre estratégias que você está usando que podem ser copiadas pelos outros.
e aprenda com os outros. A quantidade de coisa que a gente aprende conversando com as pessoas não está escrito. Porque às vezes a pessoa está passando por uma coisa parecida com você, já testou outras alternativas e achou uma resposta que eventualmente pode se aplicar na sua vida. Então troque, quebre essas barreiras. Parece que você pode falar sobre tudo, mas se o tema é saúde mental, ai meu Deus do céu. Uma grande pesquisa mostrou que a gente acaba não falando sobre saúde mental porque a gente tem medo de ser julgado pelo outro. Mas que todos nós gostaríamos que o outro desse o primeiro passo e perguntasse. Então quebre esse ciclo e pergunta. Olha, eu já tive uma crise de ansiedade, eu fiz isso, melhorou, eu fiz aquilo, melhorou. Quando a gente menos perceber, a gente vai estar falando do tema de uma maneira muito mais natural. Aqueles 2 anos que demora entre ter um sintoma e procurar um médico, viraram 2 dias. E aí a gente consegue ter um impacto maior na sociedade. Então acho que a mensagem é: não sofra em silêncio, sabe? Não é uma doença que... Não são doenças que, ai meu Deus do céu, não tem o que fazer hoje, o cenário é outro. Mas o mais importante é estar num ambiente onde você pode levantar a mão e pedir ajuda. Eu sempre penso, eu estou ajudando a criar no meu grupo de amigos, no meu grupo de trabalho, um ambiente onde a pessoa pode pedir ajuda? O que você pode fazer para mudar isso? Então acho que essa reflexão é legal. Que bacana. Nós conversamos hoje aqui com o Dr. Pedro Shiozawa, da Jungle, empresa essa que é especialista em saúde mental hoje no Brasil. Eu quero agradecer a você de casa que nos assistiu nesse Papo de Loja. Esperamos ter contribuído com esse momento tão especial, tão importante. E quero agradecer a presença do doutor aqui também por ter compartilhado tanto conhecimento com a gente. Obrigado, Michele. É um prazer estar aqui. Obrigado aí pela oportunidade. Um forte abraço para você e para todo mundo. Até a próxima, pessoal. Vejo vocês aqui na TV Gazin.